Paz do Senhor. Amém? Vou falar, vamos começar abrindo a Bíblia, Isaías 9. Estou muito feliz de estar aqui, Lu. Obrigado mesmo pela oportunidade. É muito bom poder falar do nosso Deus. Amém? Vamos lá. A minha Bíblia é a linguagem de hoje, então pode ser que mude algumas coisinhas, mas a palavra é a mesma. Amém? Então, Isaías 9:6 diz: Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele é chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Amém? Para nós começarmos a falar sobre o assunto hoje, esse aqui, guarda no coração. Vamos começar do início. Quando você escuta a palavra reino, o que vem na sua mente? A palavra reino, quando você escuta reino, o que você pensa? É um lugar? A gente é acostumado a ver o Reino Unido, né? É um lugar. E é uma nação, reino. Quando a gente fala em reino de Deus, a gente está falando de um tempo. O reino, ele é fechado, imagine que ele tem um começo, um meio, e no caso de Deus não terá fim. Mas ele é fechado, ele é um tempo determinado, um domínio determinado. E eu queria hoje, para a gente conversar um pouco sobre isso. Falar sobre o reino. Porque muito se fala na Bíblia. A Bíblia, a gente vai navegar hoje, a gente vai passear por ela, e nós vamos ver que ela começa com o reino, termina com o reino. Ela começa com o reino sendo estabelecido. Quando a gente vê em Gênesis, quando Cristo cria o homem e a mulher, Adão e Eva, e estabelece o jardim do Éden, ali o reino de Deus é estabelecido. A gente começa a ver o governo, assim como ali fala Jesus Rei, mas em algumas traduções está o governo está sobre os seus ombros. Esse governo ele começa com Deus no Éden. O Éden, ele é governado por Deus, tanto é que quando Adão e Eva, eles comem um fruto, eles se escondem de Deus porque Deus está passeando pelo jardim. Isso fala no início, em Gênesis 3. Gênesis 3:8 fala que ele está passeando pelo jardim. Então você percebe que o governo daquele reino, o reinado de Deus, ele começa ali. E o reinado, a gente entende, né, que o reinado ele é por período e existem vários reinos que acontecem no mesmo lugar. Então quando você pensa no reino de Saul, de Salomão e de Davi, todos eles têm um reino, todos tiveram um reino, cada um num tempo diferente, certo? Então no caso aqui, Deus, ele inicia o reino dele junto no Éden. Então nós temos reino céu e terra coabitando no mesmo lugar, sendo Deus o governador, ele sendo Deus o comandante. Em Gênesis 3:15, quando a gente fala sobre que a Eva come o fruto e ocorre a separação, o pecado, ali a desobediência à palavra de Deus, rompe o reino. Por isso que a gente fala que é o reino de Deus. Não é o reino, a gente usa mais quando a gente ouve isso em Mateus. Mateus ele fala reino dos céus. Porque o Mateus ele foi escrito para os judeus.
E eles tinham uma preocupação muito grande de falar a palavra Deus e cometer blasfêmia. Então ele usa reino dos céus. E muitas vezes a gente pensa que o reino dos céus é no céu. Mas não é, é reino dos céus. É o reino de lá que ocorre. É o mesmo reino de Gênesis. É o reino dos céus e não no céu. É como, vou falar aqui, eu sou o Juninho de Campo Mourão. E não em Campo Mourão. Eu estou em Pebiru, mas eu sou de Campo Mourão. O reino de Deus, ele é dessa forma. O reino dos céus, que a gente lê em Mateus, é da mesma forma. Então ele é rompido, voltando a Gênesis, ele é rompido pelo pecado. Então quando Adão e Eva pecam, separam o reino de Deus e o reino da terra é separado. E a terra ela começa a ser governada por Satanás. Porque se o reino não é de Deus, é de quem? Então a gente vê isso em Gênesis 3:22, ele fala aqui, vou ler aqui, dando prosseguimento. Então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e nem viver para sempre. Então veja que quando Adão e Eva eles comem o fruto, eles decidem não ser governados mais por Deus. Eles decidem se governar. E isso é rompido. Essa ligação entre Deus e entre o reino de Deus e a terra, ela é rompida. E a terra entra em total desastre. Então vem Noé. Então o que começa a acontecer após esse rompimento? Deus ele começa a usar a palavra dele para guiar o seu povo. E cria o tabernáculo. Então o reino de Deus que começou em Gênesis, ele começa a aparecer de novo no tabernáculo, no Santo dos Santos. Veja que a gente começa a ter um lugar na terra onde Deus habita, que é no Santo dos Santos, no tabernáculo. A quem podia entrar lá? Só o sacerdote, uma vez para limpar. E ele teria que entrar sem pecado, porque aquele lugar era santo, aquele lugar era sagrado. Veja como era sério o reino de Deus. Veja o poder que existe no reino de Deus. E ali, no tabernáculo, ocorria também a confissão de pecado. Era naquele lugar que o sacrifício, uma vez dado desde o começo, por Caim e Abel, que fez o primeiro sacrifício de sangue, que foi derramado até os tabernáculos, você precisava sacrificar um animal puro, sem defeito, para a remissão dos seus pecados. O teu pecado gerava a morte de um inocente. O nosso pecado, os nossos antepassados, gerava a morte de um animal inocente para a remissão dos pecados. E o reino de Deus, ele habitava no Santo dos Santos. O reino de Deus ainda não tinha saído. Após a peregrinação do povo de Israel e o estabelecimento do reino terreno, foi construído, se eu não me engano, Davi começou e Salomão terminou, se eu não me engano, o templo. Então o reino, que antes era do tabernáculo, começou a habitar no templo. E o templo e o tabernáculo, eles usavam pela mesma função. Mas o reino de Deus, ele estabelecia ainda dentro do templo. Ele não estava fora. O reino de Deus, ele era fechado. Ele era com pouco acesso. Ninguém tinha acesso. Aí, passando o tempo, Deus começou a usar a palavra dele. A palavra dele guiava o povo. Então foi a palavra que Deus enviou a Moisés, que fez Moisés abrir o mar. A palavra Deus usou Daniel. A palavra de Deus, ele usou os juízes. A palavra usou os reis. E a palavra usou os profetas.
Até então, só a palavra guiava o povo. Tanto é que Deus aparecia, erguia um homem, restabelecia o reino dele, o povo dele, levantava o povo dele novamente. Aí o povo dele, com o tempo, caía, ia perdendo a fé, esfriando a fé, caía. Dali a pouco Deus levantava um outro homem, um outro herói de fé, levantava, erguia, e acontecia da mesma forma. E foi assim durante praticamente o Velho Testamento. E agora nós chegamos na frase, no versículo que nós começamos. Um homem, Isaías, ele levanta e diz, eu vou ler uma antes, e no capítulo 9, o 2 ele fala, o povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre o que viviam nas trevas. Essa luz era Jesus, ele já estava profetizando a vinda de Cristo. E assim ele continua no 6, o versículo 6 falando, pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei, ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então aqui Deus começa a profetizar, a avisar o povo que viria o Salvador. E essa profecia, ela aconteceu em João 1. Quem quiser abrir lá, João 1, de 1 a 3. João 1, de 1 a 3 diz, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Então aqui, João, ele inicia a história, falando da palavra. Então, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne, aquilo que Deus falava, aquilo que Deus agia através da palavra, ele se encarna na vida de Jesus. Ali acontece o quê? O reino de Deus, que estava separado, isolado no templo, no tabernáculo, ele nasce encarnado no Filho de Deus, que é Jesus. Veja como é maravilhoso isso, porque agora nós temos o quê? Nós temos o Deus andando na terra, nós temos o Deus nos dando exemplo de vida, e Deus, ele nos ensina. Jesus, agora vamos falar de Jesus. Jesus, ele veio falando, eu sou o reino está comigo. Quando ele andava, ele levava o reino de Deus com ele. Aquele tempo, o tempo que nós estamos falando, agora está encarnado na terra. Aquele reinado que parecia longe, parecia algo distante de nós, agora está no meio de nós. E nos ensinando, pegando tudo que Deus tinha colocado no Velho Testamento, falou assim, gente, vocês não entenderam quando o Pai falou? Agora nós vamos aprender na prática como funciona. Jesus, ele era puro, sem pecado, e ele fazia todas as ações humanas, tudo que era humano ele fazia, mas ele era Deus. Ele falou, olha, é assim que funciona, e ele veio para proclamar o seu reino. Jesus, ele fala do seu reino, e ele nos chama a segui-lo, né? Em Mateus 22, 37, ele fala, Jesus respondeu, Mateus, eu errei, gente, é 11, 22 é depois. Em Mateus 11, Deus, ele está nos ensinando, ele nos ensina a vir ao reino dele, ele está nos chamando a participar do reino de Deus. Ele diz aqui, o Pai me deu todas as coisas,
Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, também aqueles a quem quiser mostrar. Venham a mim, todos que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então veja que Jesus, o Deus encarnado na terra, aquele que é de todo poder, o Todo-Poderoso, Ele vem para nós e fala assim: eu vim para reinar com vocês. O meu reino, ele é com vocês. E ele fala, quando ele fala sobre o jugo dele, porque antigamente os fariseus, eles usavam o Pentateuco para oprimir o povo judeu. E ele falava: gente, não é assim, meu jugo é leve, é suave. Ele veio e deixou 2 mandamentos para nós, que está em Mateus 22. Ele deixa 2 mandamentos para nós. Em Mateus 22:37 ele fala: ame ao Senhor Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, toda a sua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E em segundo, e o segundo mais importante, parecido com o primeiro: ame aos outros como você ama a você mesmo. Então ele pega, até ele termina aqui, ele fala: toda a lei de Moisés e ensinamentos dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Então ele pega todo o ensino do Velho Testamento, toda a história que acontece no Velho Testamento, ele fala: gente, é assim que funciona. Tudo aqui está baseado nesses 2 versículos. Então ele começa a nos ensinar a viver no reino dele, porque no reino dele, ele mostra na vida dele também. Porque quando ele está andando no meio do povo e ele vê enfermidade, ele fala: no meu reino não existe enfermidade. E ele curava os enfermos. Quando ele encontrava com um morto, ele falava: no meu reino não existe morte, então ressuscita. Quando ele encontrava um demoniado, ele falava: no meu reino não existe demônio. E ele expulsava os demônios. Isso mostra o reino dele, como de uma forma tão apaixonante. Ele começa a nos mostrar o amor dele por vidas e por nós. Aquele amor que começou lá em Gênesis. Ele traz para nós e fala assim: o meu reino, ele é baseado no amor. Se você quer viver o reino, ele está ligado ao amor de Deus, ao amor ao próximo. Você ama a Deus e ama o próximo. Ele se torna um homem apaixonante. Só que até então o reino de Deus, ele está em Jesus e no templo. Ele ainda não tinha proclamado. Aí em João 14, 14:12, ele fala, vou procurar aqui. Aqui a Bíblia só vem com 2 negocinhos. João 14:12 fala: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, até maiores do que essas, pois eu vou para o meu Pai. Quando eu era criança, eu não entendi esse versículo. E como é que Deus, que é o Deus, Jesus é Deus, ele é parte de uma trindade, como é que ele fala que eu vou fazer mais coisas que ele? Que é o próprio Deus. Não faz sentido, né? Porque mais que ele, não pode. Podia ser igual, porque ele é Deus, né? Aí eu comecei a entender, aqui ele já está falando do Espírito Santo.
Porque quando ele fala as maiores coisas, eu entendo que são mais grandiosas, em sentido também de muito, de quantidade. Por quê? Porque quando ele diz, em João 16, 7, que já está próximo, que ele fala, é necessário que eu vá para que ele venha, ele está falando aqui, olha gente, eu sou limitado, eu estou aqui em carne, os milagres que eu faço é só eu indo, eu manifestando, eu abençoando, é um toque em mim, eu sou limitado no meu corpo. Então quando ele fala que é muito maior, ele transcende, ele fala assim, quando vir o Espírito Santo, aí todo esse reino, ele vai ser em todos ao mesmo tempo. Então quando ele diz isso, que é necessário que eu vá para que ele venha, ele está falando, gente, eu preciso ir embora para enviar o Consolador, para enviar o Auxiliador, para enviar o Espírito Santo, para que a obra continue. E isso acontece na crucificação. Quando Jesus ele é crucificado, ele é morto na cruz. Ali, esse acontecimento, ele tem a gente pode pensar em várias coisas que aconteceram naquele momento, que foi uma coisa extremamente impactante. Então ali que aconteceu? Primeiro se cumpriu a profecia do Cordeiro puro, imaculado, que livraria o pecado do mundo. Naquele momento ele era o Cordeiro de todos nós. Jesus estava lá morrendo, o Filho de Deus estava lá pelos nossos pecados. Segundo, ele pisaria a cabeça da serpente, onde foi profetizado em Gênesis 3,15. Ali ele estava pisando a cabeça da serpente. Ele estava vencendo a única coisa que ninguém tinha vencido, que era a morte. E, ao mesmo tempo, o véu se rasgou, de cima para baixo. O véu se rasgou de cima para baixo por quê? Porque a ligação do reino de Deus acontece na terra. Aquilo que era antes intocado, agora está presente em nós. O sacrifício de Jesus, ele trouxe para nós o Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora, quando você aceita Jesus como seu único Salvador, você recebe o reino dentro de você. Você tem esse reino que a gente está aqui há uns 20 e poucos minutos falando. Agora ele está dentro de você. Aleluia. Isso é maravilhoso, porque o que acontece quando a gente tem um reino? A gente possui a capacidade que Jesus falou. Quando ele falou que nós poderíamos fazer muito mais, é porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui falando, operando milagres, falando da vida dele, está acontecendo no mundo inteiro. E o Espírito Santo está agindo no mundo inteiro. Então até nisso Jesus já fala, 2020 vai rolar isso aí, eu já estou sabendo, eu vou falar aqui. Né? E por que as profecias são cumpridas tão perfeitamente? Porque as que ele fez do reino próximo vai se cumprir. É por isso que eu sou apaixonado por Jesus, por causa disso. Porque eu sei que a profecia vai se cumprir, eu sei que ele vai voltar, e o reino de Deus se estabelecerá sobre toda a terra. Não vai ser mais sobre só nós, dentro de você. Vai ser sobre toda a terra. E esse reino, a gente tem essa capacidade, a manifestação do reino, ele acontece quando você recebeu esse reino. Você aceitou Jesus como seu único Salvador. Recebeu esse reino, você começa a ser reinado por ele. Quando a gente fala assim, a gente volta em Isaías 9, que o governo está sobre as mãos de Jesus, que é fruto do Espírito Santo, está ligado com o Espírito Santo em nós, porque os três são um só. Muita gente tem dificuldade de entender sobre a Trindade. Eu vi uma explicação que eu achei a mais fechadinha, assim. Ele falou assim, você liga 3 velas num quarto escuro.
Se você definir qual luz veio de qual, aí você consegue separar o Espírito Santo, Deus e Jesus. Então são 3 velas, são 3 poderes, são três pessoas ligadas a uma só pessoa, que é Deus. O Espírito Santo, você vê quando Jesus fala, é Ele. É necessário que eu vá para que Ele venha. O Espírito Santo é pessoa. Ele é em forma de pessoa. Quando você fala com Deus, quando você fala com o Espírito Santo, Ele te atende, Ele te ouve. E muitas vezes Ele intercede quando você está calado. Porque Ele habita em você, Ele tem um reino dentro de você. Então quando você precisar, muitas vezes a gente esquece que temos o reino de Deus dentro de nós. Então quando tem uma enfermidade, quando você conhece uma pessoa que tem uma enfermidade, você tem direito legal de expulsar, porque o reino de Deus que está dentro de você, não existe enfermidade. E o poder de Deus, ele é poderoso para livrar. Quando você vê pessoas enfermas, ainda mais nesse momento que a gente está passando, você tem o poder de estender a sua mão e dizer, sai, porque no reino que habita em mim não existe isso. E é esse reino que a gente está experimentando um pouquinho. É isso que a gente vai viver a eternidade. Hoje a gente tem um pedacinho. Então, amados, meu convite essa noite é: deixe Deus governar você. Deixe esse reino que já existe em você governar você, governar a sua família, governar as suas atitudes, governar o seu trabalho. Olha, deixa Deus agir, deixa Deus falar, porque Ele é maravilhoso, não adianta você querer governar. Se Deus está aqui para fazer isso por você, deixa Ele agir dentro de você. Amém? Vamos ficar de pé, fazer uma oração? Amém? Feche seus olhos. Oh Deus. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, nesta noite. Aprendemos um pouquinho mais sobre Ti, Senhor. Aprendemos, Senhor, que o Seu reino habita em nós, Pai. Que o reino do Espírito Santo, Ele habita e vive dentro de nós, Pai. Senhor, nos mostra, Senhor, como usar isso, Pai. Nos mostra, Senhor, como viver, Senhor, esse reino, Pai. Como depender de Ti, Senhor. Sabemos, Senhor, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor habita em nós. Senhor, muitas vezes nós temos medo e acabamos nos fazendo coisas apressadas e não esperando o Senhor responder, Senhor. Então nos dê calma, nos dê paciência, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos guie, Senhor. Que a paz que excede todo o entendimento, Senhor, esteja nos abençoando, estando dentro de nós, Pai. Sabemos que o mundo está difícil, sabemos que esse tempo que estamos passando não é fácil, mas acreditamos em Ti, confiamos em Ti, Senhor. Sabemos, Senhor, pela fé, que o Senhor tem um propósito para tudo, Senhor. Continue conosco, Senhor. Manifeste o Seu reino sobre nós. Manifeste, Senhor, o Seu poder sobre nossas vidas. É isso que eu oro a Ti, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Pai.